Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Jamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Braja Janaranjana Jamunatira Vanachari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia Sundarangi, Hare Krishna, reverências. Sérgio, Haribo, reverências, bom dia. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, vamos seguir então com a leitura de Srimad Bhagavatam. É o verso número 11, o canto 3, capítulo 24, a renúncia de Kardama Muni. Hare Krishna, Alice. Hare Bol.
Então o verso é o seguinte, eu vou recitar o sânscrito. Sabhajayan Visuddhena Chaitasa Takchikirsitam Pravisyamannairasubhir Kardamam Chidam Abhyadhat Sabhajayam Visuddhena Chaitasa Takchikirsitam Prahisyamannairasubhir Kardamam Chidam Abhyadhat. Sabhajayam Visuddhena Chaitasa Takchikirsitam Prahisyamannairasubhir Kardamam Chidam Abhyadhat. Sabhajayam, adorando, Visuddhena, puro, Chaitasa, com coração, Tat, da suprema personalidade de Deus, Chikirsitam, as tensionadas atividades, Prahisyamanaihi, alegres, Asubhi, com os sentidos, Kardamam, a Kardama Muni, Cha e Devahuti, eu vou ler de novo, Cha quer dizer e Devahuti. Idam, isto, Abhyadhat, falou. Tradução e significado dados por sua divina graça, Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A tradução: após adorar o Senhor Supremo com sentidos alegres e coração puro, pelas atividades que ele, o Senhor, tensionava executar como encarnação, Brahma falou o seguinte a Kardama Muni e Devahuti. Repetindo, após adorar o Senhor Supremo com sentidos alegres e coração puro, pelas atividades que ele tensionava executar como encarnação, Brahma falou o seguinte a Kardama Muni e Devahuti. Significado: como se explica no Bhagavad Gita, 4º capítulo, qualquer pessoa que entenda as atividades transcendentais, o aparecimento e o desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus, deve ser considerada liberada. Brahma, portanto, é uma alma liberada, embora esteja encarregado deste mundo material. Ele não é exatamente como as entidades vivas comuns. Uma vez que é liberado da maioria das tolices das entidades vivas comuns, ele tinha conhecimento do aparecimento da Suprema Personalidade de Deus e por isso adorou as atividades do Senhor. E com o coração alegre, ele também louvou Kardama Muni, porque a Suprema Personalidade de Deus, como Kapila, aparecera como seu filho. Quem pode tornar-se pai da Suprema Personalidade de Deus é certamente um grande devoto.
há um verso proferido por um Brahmana, no qual ele diz que não sabe o que são os Vedas e os Puranas, mas, enquanto outros talvez estejam interessados nos Vedas ou nos Puranas, ele está interessado em Nanda Maharaj, que apareceu como pai de Krishna. O Brahmana queria adorar Nanda Maharaj porque a suprema personalidade de Deus, como um bebê, engatinhava no quintal de sua casa. Esses são alguns dos bons sentimentos dos devotos. Se um devoto reconhecido cria a suprema personalidade de Deus como seu filho, quanto ele não deve ser louvado? Brahma, portanto, não apenas adorou a encarnação de Deus Kapila, como também louvou seu suposto pai, Kardama Muni. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Ajnana-timirandasya Jnanam Janashalakaya Chaksur Unmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na região mais obscura de ignorância, e meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz, com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namaon Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dusta Siddhanta Nashine. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bhajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Eu vou repetir o verso. Sabhajayan Visuddhina Chaita Satak Chikirshitam Pravishyamanairasubhir Kardaman Chidamabhyadat. Após adorar o Senhor Supremo, com sentimentos alegres e coração puro, pelas atividades que ele, o Senhor, tensionava executar como encarnação, Brahma falou o seguinte a Kardama Muni e a Devahuti. Haribol, reverências a todos. Adimas, Haribol. Anabela, Hare Krishna. Luiz Carlos, Hare Krishna, reverências. Reverências a todos. E grato pela presença.
é natural que um evento verdadeiramente grandioso atraia a atenção de seres grandiosos, de personalidades grandiosas. O evento aqui em questão é a descida, é a vinda da pessoa suprema. A suprema personalidade de Deus decidiu vir a esse mundo. Isso é realmente o maior dos eventos. E ele não poderia deixar de atrair a maior personalidade, né, dentro dessa existência material. Aqui no caso, o Senhor Brahma, que veio, como vimos, junto com sábios como Mariti, ao local onde estava Kardama Muni, Devahuti, que estavam, de fato, afortunadamente, recebendo a personalidade de Deus como seu filho, né? Então, aqui, nesse momento, nós estamos observando, nós estamos agora ouvindo sobre a reação dessa grande personalidade, o Senhor Brahma, ao chegar ali. E ali no local onde o Senhor Supremo resolveu vir a esse mundo, como o Senhor Kapila. Essa é uma simples contextualização do verso. É o momento em que o Senhor Brahma está reagindo ali na presença da Suprema Personalidade de Deus. Aqui diz que, nesse verso, que o Senhor Brahma o adorou como é conveniente, e aqui também diz com sentidos alegres e coração puro. Na presença da personalidade de Deus, os sentidos do devoto tornam-se todos jubilosos, cheios de alegria. E o coração do devoto é puro, porque ele não há interferência de outros desejos a não ser o de amar, de adorar a personalidade de Deus. Então, aqui nós estamos ouvindo que o Senhor Brahma, naquele momento, estava muito alegre, seus sentidos alegres e seu coração puro. E nesse estado, ele estava adorando o Senhor. E aqui diz a razão. O Senhor Brahma conhecia as intenções da personalidade de Deus. Ele estava assim, alegre, feliz, o Senhor Brahma, porque sabia que o Senhor
tinha uma intenção como essa encarnação do Senhor Kapila. Então, nesse verso, nós estamos como podemos dizer, é um verso que precede a fala do Senhor Brahma, a Kardama Muni e Devahuti. Então, o verso está nos preparando para ouvir o que o Senhor Brahma diz a Kardama Muni e também a Devahuti. Então, essa é mais ou menos um apanhado geral da situação. E eu vou passar agora pela explicação de Prabhupada. Srila Prabhupada traz aqui, logo no início de seu significado, Bhagavad Gita, o famoso verso do capítulo, o verso 9 do capítulo 4, não é? Prabhupada diz o seguinte: como explica no Bhagavad Gita, Jai Prabhupada Vyoma, reverências, Haribol, reverências. Agradeço sempre pelo convite, que sempre me honra muito. Então, Srila Prabhupada traz aqui em seu comentário, logo no início do comentário, o Bhagavad Gita, porque o Senhor Brahma, ele conhecia as intenções da Suprema Personalidade de Deus. E Prabhupada diz o seguinte, que no 4º capítulo, Bhagavad Gita, Krishna diz, não é? Qualquer pessoa que entenda as atividades transcendentais, o aparecimento e desaparecimento da Suprema Personalidade de Deus, deve ser considerada liberada. Então, como esse verso de Bhagavad Gita é tão importante, e nós estamos agora aqui ouvindo sobre a vinda do Senhor. Normalmente, sempre que comemoramos a vinda do Senhor em alguma forma específica, lembramos desse verso de Bhagavad Gita. Então, eu vou ler aqui o verso e também o comentário de Prabhupada sobre esse verso que é tão especial. Tá? Então, esse verso de Bhagavad Gita, Janma Karma Chami Divyam Evan Javeti Tattvattaha Tyaktva Dihan Punar Janma Naiti Mam Eiti Sorjuna. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo não volta a nascer neste mundo material, mas alcança minha morada eterna, ó Arjuna. Isso significa que aquele que conhece de fato a natureza transcendental do aparecimento e atividades do Senhor está numa plataforma além da jurisdição da existência material. E esse era o caso aqui dessa grande personalidade, o Senhor Brahma. Então, Prabhupada diz aqui no Bhagavad Gita, em seu significado, ele fala sobre a descida do Senhor. Não?
A descida do Senhor de sua morada transcendental já foi explicada no 6º verso. Aquele que pode compreender de verdade o aparecimento da personalidade de Deus já está liberado do cativeiro material e por isso retorna ao reino de Deus, logo após deixar o atual corpo material. O fato é que para conseguir libertar-se do cativeiro material, a entidade viva precisa vencer sérias dificuldades. Os impersonalistas e os yogis alcançam a liberação só após muito esforço e após muitíssimos nascimentos. Mesmo então, a liberação que eles conseguem, ou seja, o fundir-se no Brahmajyoti impessoal do Senhor, é apenas parcial e há o risco de eles retornarem a este mundo material. Mas o devoto, pela simples compreensão da natureza transcendental do corpo e das atividades do Senhor, alcança a morada do Senhor após o término deste corpo e não se arrisca a retornar a este mundo material. Aqui, Srila Prabhupada está apresentando as vantagens de nos tornarmos um devoto do Senhor e que pode apreciar e conhecer a natureza de seu aparecimento e desaparecimento nessa existência. Aqui, pela simples compreensão, o devoto, pela simples compreensão da natureza transcendental do corpo e das atividades do Senhor, esse devoto alcança a morada do Senhor após o término deste corpo e não se arrisca a retornar a este mundo material. Esse risco é, sem dúvida, um risco para os impersonalistas e yogis, que mesmo que alcancem uma posição espiritual, eles correm o risco de cair. No Brahma Samhita 5.3.3, declara-se que o Senhor tem muitíssimas formas e encarnações. Advaitam Achyutam Anadim Ananta Rupam. Embora existam muitas formas transcendentais do Senhor, elas são a mesmíssima, suprema personalidade de Deus. Deve-se entender esse fato com convicção. Embora ele seja incompreensível aos eruditos mundanos e aos filósofos empíricos. Como se afirma nos Vedas, Purusha Bodhini Upanishad, ali se diz: Eko Devo Nitya Lila Anurakto Bhakta Vyapi Hridyanta Atma. A única suprema personalidade de Deus se ocupa eternamente nos relacionamentos com seus devotos imaculados em suas muitíssimas formas transcendentais. Tá aqui a citação do Purusha Bodhini Upanishad para justificar esse ponto, que as encarnações do Senhor não são diferentes do Senhor. A única suprema personalidade de Deus se ocupa eternamente nos relacionamentos com seus devotos imaculados em suas muitíssimas formas transcendentais. Lembremos que estamos ouvindo aqui no Srimad Bhagavatam sobre o Senhor Kapila,
que aparece ali como filho de Kardama Muni e Devahuti. Nesse verso do Gita, o Senhor pessoalmente confirma esta versão védica. Aquele que aceita esta verdade baseando-se na autoridade dos Vedas e da suprema personalidade de Deus, e que não perde tempo com especulações filosóficas, alcança a mais elevada e perfeita fase de liberação. Aquela fase em que você não corre o risco de cair, não é? Pelo simples fato de aceitar essa verdade com fé, pode-se, sem dúvida, alcançar a liberação. A versão védica, Tatvamasi, realmente aplica-se a este caso. Qualquer um que compreenda que o Senhor Krishna é o Supremo, ou que diga ao Senhor: você é o próprio Brahman Supremo, a personalidade de Deus. Isso está entre aspas. Qualquer um que diga isso ao Senhor: você é o Brahman Supremo, você é o próprio Brahman Supremo, a suprema personalidade de Deus, é com certeza liberado instantaneamente e, consequentemente, ganha acesso à associação transcendental com o Senhor. Como certa vez ouvimos Prabhupada dizer que é possível alcançar a consciência de Krishna rapidamente. Basta que aceitemos profundamente completamente esse fato. Você é o próprio Brahman Supremo, a personalidade de Deus. E possamos afirmar, dizer ao Senhor com toda a convicção isso que ouvimos aqui. Aqui Prabhupada diz: qualquer um que compreenda que o Senhor Krishna é o Supremo, ou que diga ao Senhor: você é o próprio Brahman Supremo, a personalidade de Deus, é com certeza liberado instantaneamente e, consequentemente, ganha acesso à associação transcendental com o Senhor. Então vimos aqui no Bhagavatam que o Senhor Brahma veio ali ao local onde o Senhor decidiu aparecer, e ele estava louvando o Senhor, glorificando o Senhor, com essa consciência. Em outras palavras, este devoto fiel do Senhor atinge a perfeição. E isso é confirmado pela seguinte declaração védica: Tameva vidi tvati mrityum meti nanya panta vidyate janaya. Pode alcançar a fase perfeita de liberação, na qual se escapa do nascimento e da morte, quem simplesmente conhece o Senhor, a suprema personalidade de Deus, e não há outra maneira de alcançar esta perfeição. Como Sri Chaitanya Mahaprabhu deixou para nós essa grande essa misericórdia infinita. Ele nos apresentou o Senhor em sua forma Harinam, nessa era de Kali. O Senhor desce, assim como ele veio como o Senhor Kapila, agora ele está aqui, como vibração sonora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, precisamos aceitar a presença do Senhor em sua forma Harinam. Chaitanya Mahaprabhu costumava recitar esse verso do Brihannaradhiya Purana: Harinam, Harinam, Harinam eva kivalo kalo nastyeva, nastyeva gatiranyatha. Não há outro meio, não há outro meio. E aqui, de alcançar a autorrealização, a não ser aceitando Harinam, o santo nome de Krishna. Aqui, nesse verso, aqui, uma declaração védica, pode alcançar a fase perfeita de liberação, na qual se escapa do nascimento e da morte, que são praticamente a definição de mundo material: nascimento, morte, velhice, doença. Então se escapa de tudo isso quem simplesmente conhece o Senhor, a suprema personalidade de Deus. E no final aqui desse verso tem essa frase: e não há outra maneira de alcançar a perfeição. Não há outra maneira. Da mesma forma, Sri Chaitanya Mahaprabhu recitava Brihannaradhiya Purana, que diz: não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira de alcançarmos a posição de autorrealização mais elevada, a não ser pelo processo, por aceitar a vinda do Senhor sob sua forma de Harinam. Então, seguindo aqui esse significado tão importante de Bhagavad Gita, esse verso aqui, que Tamiva vidi tvati mrityam miti nanya panta vidyate janaya, pode alcançar a fase perfeita de liberação, na qual se escapa do nascimento e da morte quem simplesmente conhece o Senhor, a suprema personalidade de Deus. E não há outra maneira de alcançar esta perfeição. Vimos aqui no Bhagavatam que o Senhor Brahma conhecia, não é, essa verdade. Esse verso está no Shvetashvatara Upanishad 3.8. O fato de que não há alternativa significa que qualquer pessoa que não compreende o Senhor como a suprema personalidade de Deus, na certa está no modo da ignorância. Então aqui Prabhupada está explicando sobre por que não há alternativa, não há outro meio. Porque aquele que não entende, não compreende o Senhor como a suprema personalidade de Deus, é certo que está sob influência do modo da ignorância e, por conseguinte, não alcançará a salvação apenas, por assim dizer, lambendo a superfície externa da garrafa de mel, ou interpretando Bhagavad Gita conforme a erudição mundana. Pois é, então simplesmente procurar entender Bhagavad Gita valendo-nos de erudição mundana, aqui está sendo comparado, sem que nos entreguemos, sem que aceitemos profundamente o fato de que o Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus, Bhagavan, Brahman Supremo, a verdade última, a verdade absoluta, sem nos entregarmos a esse fato, simplesmente tentar entender as palavras do Senhor utilizando ferramentas intelectuais, erudição mundana. Aqui Prabhupada diz que isso é como tentar saborear o mel, lambendo a superfície externa da garrafa onde está o mel.
Você pode até ver o mel, mas você não pode saboreá-lo. Você tem que se dar o trabalho de abrir a garrafa para chegar ao mel. Esse abrir a garrafa é a Pranipatena Pariprashnena Sevaya, rendição, entrega. E o Srimad Bhagavatam é um tratado que revela a posição rendida de grandes devotos Vaishnavas. Como aqui nós estamos ouvindo sobre o Senhor Brahma, Kardama Muni, são devotos, Devahuti são devotos, entregues ao Senhor. E devemos nos inspirar por isso mesmo. Aqui Prabhupada diz, para finalizar o significado de Bhagavad Gita, talvez esses filósofos empíricos assumam papéis muito importantes no mundo material. Mas isso não implica necessariamente que eles estão qualificados para a liberação. Isso é importante, não é? Somente porque alguém conquista uma posição prestigiosa nesse mundo material, mesmo entre círculos eruditos, isso não significa de maneira alguma que esses assim chamados ícones da erudição material têm acesso, podem ter acesso ao Senhor, ou estão de fato qualificados para a liberação. Tais eruditos mundanos arrogantes têm que esperar pela misericórdia imotivada do devoto do Senhor. Deve-se, portanto, cultivar a consciência de Krishna com fé e conhecimento, e com isto alcançar a perfeição. Então, Srila Prabhupada está nos encorajando ao cultivo da consciência de Krishna. Cultivo significa ação. Existem 9 processos, como o Govinda Das diz nessa canção Bhajahuri Mana. Diz: meu plano para você, minha mente, é Shravana Kirtanam, Smarana Vandanam, Pada Sevana Dasyare, Pujan Sakijan, Atmani Vedana. Govinda Das Abhilasari. Bhajahuri Mana Shrinandanandana. Linda canção de Govinda Das. E o poeta está assumindo a posição do yogi que está conversando com sua própria mente. E ele deixa essas orientações para a sua mente, não é? São os 9 processos. O cultivo de consciência de Krishna é ação prática. Então, Shravanam, não é? Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. Shravana quer dizer ouvir. Então, vamos cultivar a consciência de Krishna ouvindo. Nós estamos agora ouvindo esse episódio extraordinário e estamos agora num ponto específico desse episódio, numa sessão vou tentar Sundarang. Então, nós estamos ouvindo uma sessão importante desse episódio, que simplesmente a chegada do Senhor Brahma, ali no local onde estava o Senhor, onde o Senhor decidiu aparecer. Vimos que ele entra no sêmen de Kardama Muni e vai para o ventre de Devahuti. Precisamos ouvir isso da fonte correta para que não caiamos em erro. O Senhor
muito embora ele nasça como filho de devotos, ele permanece sendo o Senhor Supremo, o Controlador Supremo. Mas aceita esses passatempos para a sua própria diversão, para o seu prazer e para comprazer seus devotos. Tá? Então, é isso. Acho que esse significado aqui do Bhagavad Gita é impressionante. Esse verso tem tudo a ver com o que estamos lendo aqui no Srimad Bhagavatam. Eu quis trazê-lo para esse momento e deixe-me ver, tem algo interessante aqui também que eu queria que Prabhupada fala. Eu vou continuar o significado de Prabhupada aqui no Srimad Bhagavatam sobre o verso para a gente refrescar a memória. Eu vou repetir o verso. Após adorar o Senhor Supremo com sentidos alegres e coração puro pelas atividades que ele, o Senhor, tensionava executar como encarnação, Brahma falou o seguinte a Kardama Muni e Devahuti. Então esse é o verso. Então, seguindo aqui o significado de Prabhupada, Brahma, portanto, é uma alma liberada. Embora esteja encarregado desse mundo material, ele não é exatamente como as entidades vivas comuns. Uma vez que é liberado da maioria das tolices das entidades vivas comuns, ele tinha conhecimento do aparecimento da Suprema Personalidade de Deus. A maior tolice da entidade viva comum é identificar o corpo material como sendo o seu próprio eu. E o Senhor Brahma estava liberado de tolices como essas. Ele também louvou Kardama Muni porque a Suprema Personalidade de Deus, como Kapila, aparecera como seu filho. Então, além de adorar o Senhor Kapila, o Senhor Brahma também louva Kardama Muni. Óbvio, porque o Senhor Supremo decidiu aparecer como filho de Kardama Muni, filho de um devoto. Então, esse devoto merecia naturalmente toda a sua atenção, admiração, reverência. Então, quem pode tornar-se pai da Suprema Personalidade de Deus é certamente um grande devoto. Por isso, o Senhor Brahma também aqui estava louvando Kardama Muni. Aí a Prabhupada traz aqui um verso interessante. Há um verso proferido por um Brahmana. Eu não tenho aqui a localização específica do verso, a referência, mas Prabhupada diz que esse verso diz que esse Brahmana não sabe, ele revela assim, eu não sabe o que são os Vedas e os Puranas, mas enquanto outros talvez estejam interessados nos Vedas e nos Puranas, esse Brahmana, está interessado em Nanda Maharaj, que apareceu como pai de Krishna. O Brahmana queria adorar Nanda Maharaj, porque a Suprema Personalidade de Deus, como um bebê, engatinhava no quintal de sua casa. Então, o Brahmana estava muito atraído à posição super exaltada de Nanda Maharaj, porque o Senhor Supremo decidiu nascer como seu filho. Então, um sentimento similar acontecia nesse momento. Brahma estava muito admirado, muito surpreso, muito com a posição
exaltada de Kardama Muni, porque o próprio Senhor decidiu nascer como seu filho. Esses são alguns dos bons sentimentos dos devotos. Então é natural que vejamos devotos adorando outros devotos. E isso aqui é um bom sentimento. Se um devoto reconhecido cria a suprema personalidade de Deus como seu filho, quanto ele não deve ser louvado? Prabhupada diz, tem uma exclamação aqui. Brahma, portanto, não apenas adorou a encarnação de Deus Kapila, como também louvou seu suposto pai, Kardama Muni. O termo suposto aqui é evidente que o Senhor assume esses papéis como filho de um devoto, mas ele não, finalmente não é filho, ele é sempre a suprema personalidade de Deus, o controlador supremo, o Pai supremo de todos. Então é isso que eu queria falar sobre esse verso. Espero não ter me prolongado demais. Vamos ver aqui. Sundarangi, Sérgio Azevedo, Alice, Adimas, Anabela, Luiz Carlos, Vidyavaridhi, Atul Kumar Mishra, Hare Krishna, reverências. Jai, Lord Krishna, blessings. Haribol. Pedro Paulo Gomes Marim, para Vyoma, Hare Krishna, minhas reverências. Luiz Rocha. Às vezes eu faço aqui e os nomes saem. Marcelo, Hare Krishna. Qual a forma original de Krishna e qual é a mais apropriada de se adorar nesta era? Krishna revela a sua forma original em Bhagavad Gita, não é? E para Arjuna. E também Srila Prabhupada explica que essa forma de Krishna, o menino azulado, que é adorado também em Brahma Samhita pelo Senhor Brahma, curvado em 3 partes, tocando sua flauta, decorado com a pena de pavão. Essa é a forma original do Senhor. Nessa era, esse mesmo Senhor vem como Sri Chaitanya Mahaprabhu. E podemos adorar o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu cantando os nomes do Senhor Krishna, que também não são diferentes dele. Bom, isso teria a dizer agora, Marcelo. Tá? Nós cantamos Govinda Madhi, a canção do Brahma Samhita, Govinda Madhi Purusham, Tamaham Bhajani. Eu adoro Govinda, o Senhor primordial. Essa é a forma original de Krishna. Também, esse verso é importante, Ishvara Paramakrishna Saktidananda Vigraha Anadiradir Govindam Sarva Karana Karanam. Esse verso também pode responder sua pergunta. Ishvara
Paramakrishna. Krishna é o Ishvara Param. Ishvara quer dizer o controlador, e Ishvara Param, o supremo controlador. Existem muitos controladores, porém, nesse verso de Brahma Samhita, o Senhor Brahma deixa claro, Ishvara Param, o próprio Senhor Brahma é um controlador nessa existência, um grande controlador, maior controlador nessa existência material. Porém, o controlador supremo, que está acima de todos, o Ishvara Param, Ishvara Parama Krishna. Krishna é o controlador supremo. Ishvara Parama Krishna Sakchidananda Vigraha. Ele possui uma forma eterna. Sakchid Ananda. Plena de felicidade, bem-aventurança e conhecimento. Anadir Adir Govinda. Ele é o primeiro. Não há ninguém antes dele. Anadir Adir Govinda. Sarva Karana. O Senhor Govinda, o Senhor primordial. E Sarva Karana Karanam. Sarva quer dizer todas. Karana, causas. Karanam. Ele é a causa de todas as causas. Então esse verso de Brahma Samhita é importante e tem relação com sua pergunta. Qual a forma original de Krishna? Quando abrem as cortinas, nós podemos ver essa forma maravilhosa do Senhor, como Radha Gokulananda, Radha Govinda. E podemos meditar nessa forma. E a forma apropriada de se adorar nessa era de Kali. Vajasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Podemos adorar essa forma do Senhor Chaitanya e seus associados, cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. A razão da descida do Senhor Kapila, a pergunta aqui, feita por Prabhu Paravyoma. Qual o motivo da descida do Senhor Kapila Deva? Qual era seu intento? Assim como Krishna falou Bhagavad Gita e ele diz ali que eu estou falando de novo para você essa ciência, Arjuna, porque ela se perdeu. E agora eu estou restaurando. Por uma razão similar, o Senhor Kapila apareceu para clarear, para deixar claro mais uma vez o conhecimento sobre Sankhya que havia se perdido. A verdade sobre a natureza material e a natureza espiritual. Então o Senhor Kapila veio para revelar essa compreensão ao mundo novamente. Bom, espero ter ajudado. Muito obrigado pela associação de todos. Eu vou tentar cantar um pouco aqui para vocês essa. Só um instantinho.
Deixa eu só encontrar aqui. Bhajahure mana Shri Nandanandana Abhaya Charana Ravindare Durlabha Manava Janama Satsanghe Taroe Bhava Sindhure Sita Tapabhata Varishana Edina Jamini Jagire Vipale Sevinu Kripana Durajana Chapala Sukhalava Lagire. Esses dois versos querem dizer o seguinte: ó mente, simplesmente adore os pés de lótus do filho de Nanda, os quais aliviam a todos do temor. Tendo obtido esse raro nascimento humano, cruze este oceano da existência mundana através da associação com pessoas santas. Esse é o primeiro verso. E o segundo: tanto de dia como de noite permaneço acordado, sofrendo as dores do calor e do frio, do vento e da chuva, por uma fração de felicidade instável. Tenho inutilmente servido a homens perversos e miseráveis. Agora os versos 3 e 4. Edhana Jovanam Putra Parijana Itekiyache Paratidire Kamala Dalla Jala Jivana Talamala Bhajahu Haripada Nitire. Tão importante esse verso. Qual a garantia de felicidade verdadeira que existe em toda riqueza, dhana, jovanam, juventude, putra, filhos ou membros familiares de alguém? Esta vida está oscilando como uma gota d'água na pétala de uma flor de lótus. Assim sendo, você, minha mente, deveria servir sempre e adorar os pés divinos do Senhor Hari. E agora ele vai entregar para a mente seu plano de ação, né? Shravana, Kirtana, Smarana, Vandana, Pada Sevana, Dasyare,
Pujana Sakhi Jana Atmani Vedana Govinda Dasa Abhilasare. Ele diz assim: Govinda Dasa tem grande desejo e esperança de ocupar-se nos 9 processos de Bhakti, chamados ouvir as glórias do Senhor, Shravana, do Senhor Hari, e cantar essas glórias, Kirtana, lembrar-se constantemente deles, Smarana, e oferecer-lhe preces, Vandana, servir aos pés de lótus do Senhor, servir ao Senhor Supremo como um servo, adorá-lo com flores e incenso e outros objetos, servi-lo como um amigo e oferecer-se completamente ao Senhor, que é Atmani Vedana. Pujana Sakhi Jana Atmani Vedana Govinda Dasa Abhilasare Govinda Dasa Abhilasare Ajahure Mana Srinandanandana Abhaya Charana Ravindare Abhaya Charana Ravindare. Jai, também gosto muito dessa canção, é maravilhosa. Sundarangi. Jai, minhas reverências, obrigado pela companhia de todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Tenham todos um excelente dia. Jai Prabhupada Vyoma, minhas reverências.